Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um venha ter discernimento, entendimento, compreensão da palavra dele. Antes de nós falarmos aqui sobre o assunto do reino de Deus, eu queria pedir perdão a vocês, porque ontem eu falava sobre o cajado de Moisés. E você sabe que foi um lapso de memória. Em vez de falar Arão, eu falei Moisés, mas é Arão. Arão é que teve o seu cajado, a sua vara florida, que mostrou assim para o povo de Israel que ele foi escolhido por Deus. Não é porque ele era irmão de Moisés, não, mas porque Deus escolheu. E Deus é quem escolhe. Então, eu quero que você me perdoe essa falha técnica da minha parte. Aliás, é bom, graças a Deus, muitas graças a Deus, porque vocês que têm acompanhado aqui as nossas lives, vocês devem compreender que a gente é homem, é humano, é carne, embora sejamos espírito, Cristo Jesus, mas também nós somos frágeis e sujeitos a erros. E isso não aconteceu só ontem, não. Várias vezes aconteceu, muitas vezes. Eu estava me lembrando, depois que eu vi os comentários aqui, pessoas me chamaram a atenção, eu lembrei quando eu não tinha nem 40 anos. Hoje eu estou com 80, mas eu não tinha 40 anos, eu já cometia lapsos de memória. Quando eu estava pregando sobre Daniel na cova dos leões, eu disse, Daniel esteve na cova dos elefantes. Não importa se era elefante, se era leão, o problema é que ele estava numa cova. A mesma coisa aqui, a vara, se era de Arão ou de Moisés, não faz a diferença. O que faz a diferença é que havia o cajado na arca da aliança. Haviam três coisas, apenas para recordar. Nós tínhamos os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei, né, que representa o Deus Pai. Nós tínhamos o maná num pote de ouro, o maná que caiu do céu. Então tinha lá um pouco de maná dentro da arca, que representava Jesus. E também nós tínhamos o cajado, ou melhor, o cajado, o pão, e também nós tínhamos lá, deixa eu me lembrar aqui, desculpa. Ai, meu Pai do céu, ai, meu Pai, nós vamos encontrar isso aqui, lá em Hebreus, que fala bem, com muita clareza, Hebreus capítulo 9. Fala sobre o que tinha lá. Hebreus 4, capítulo 9, versículo 4. Então, tínhamos lá a arca da aliança, coberta de ouro, o vaso de ouro, que continha
o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Tábuas da aliança representam o Pai. A vara de Arão representa o Espírito Santo, que guia. E o maná representava Jesus, o pão que desceu do céu. Então, fica aí a minha desculpa. E é bom que você confira o que nós falamos aqui. Isso é muito importante, porque eu erro, eu sou falho. Então, você tem que conferir sempre o que eu falo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu vou dizer para você com toda sinceridade, se eu não estiver lendo o texto sagrado, eu esqueço detalhes. Mas, seja lá como for, eu espero que você tenha compreendido essa diretriz, eu creio, do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito, mas Ele usa símbolos, uma simbologia, para que a gente venha entendê-lo, para que a gente possa vê-lo através dos símbolos. Então, eu estava lendo ontem, meditando sobre os problemas que nós enfrentamos. Problemas que você, eu, todos nós enfrentamos. Muito bacana isso. Isso é extremamente glorioso. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, agora eu tenho o Espírito Santo, a minha vida vai mudar, realmente ela muda completamente, muda os pensamentos, obviamente a vida muda também. Mas não significa dizer, quando a gente tem o Espírito Santo, não significa dizer que a gente não vai ter mais problemas. Isso não existe. Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo, sempre a gente vai ter problemas nesta vida, neste mundo. E no capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo ensina, através dessa epístola, desse capítulo, o que se passa no reino deste mundo, aqueles que vivem no reino do mundo, e o que se passa também no reino de Deus, aqui neste mundo. Então, tanto aqueles que vivem no reino do mundo, quanto aqueles que vivem no reino de Deus, nós temos falado muito sobre o reino de Deus, todos nós vamos ter problemas, todos nós temos problemas. Nós não vamos nunca, enquanto estivermos nesta carne, nesta casa, neste vaso de barro, que é o nosso corpo, ainda que tenhamos o ouro, que é o Espírito Santo, e mesmo assim nós vamos ter problemas. Até a nossa promoção. Lembra que o apóstolo Paulo diz, olha, para mim o morrer é lucro, e é lucro mesmo. Para quem vive no reino de Deus, o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque a gente deixa essa carne para trás, a gente deixa essa matéria bem barrenta, essa matéria fraca, frágil, essa matéria que tem gripe, que tem dor de cabeça, que tem isso, que tem aquilo, que tem doenças, enfermidades, que tem, enfim, essa matéria que agarra, que adere os males deste mundo cruel. É a matéria, não o espírito. Então, nós vamos ver isso no próprio ministério do Senhor Jesus. Jesus, é bom que você entenda isso, para que você não fique buscando o paraíso aqui no mundo. Não existe paraíso aqui no mundo.
Não existe. Esse é um fato. Eu posso falar isso com vocês. Eu tenho experiências que mostram isso. Veja só, quando Jesus veio ao mundo, ele percorria todas as cidades, diz o texto sagrado. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Ensinando para os judeus. A sinagoga era, digamos, a igreja dos judeus. Jesus ensinava nas sinagogas. E pregando o evangelho do reino. Então, Jesus ensinava e pregava o evangelho do reino de Deus. Porque os judeus esperavam o reino de Deus, o reino deles, aqui na terra. Um reino onde não houvesse tantos problemas, que o rei fosse o próprio Messias e que, uma vez servindo ao rei, o Messias, eles não iriam mais ter problema. Então, Jesus pregava e ensinava. Quando fala pregar o evangelho, é anunciar o evangelho. Evangelho são as boas novas do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é palpável, digamos assim. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, disse Jesus, está em vós, dentro de vós. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, reina dentro de nós. Então, quando nós batemos na tecla para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, é para isso. É para que ela venha a ser conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Uma vez ela sendo conduzida pelo Espírito Santo, então ela vai estar sendo dirigida pelo próprio Rei do Reino de Deus. Consequentemente, as demais coisas seriam acrescentadas. Então, o pão nosso de cada dia, a roupa, a vestimenta, o teto para morar, enfim, essas necessidades que o corpo, a matéria precisa, seriam como se diz, dadas às pessoas. As pessoas viriam, não ia faltar o pão nosso de cada dia, não ia faltar roupa para vestir, não ia faltar comida para comer, não ia faltar o teto para dormir, abrigar a família, nada disso. Mas não podemos nos esquecer que Jesus, ainda que estivesse ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, o reino do Espírito Santo, e curando, ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas isso não significa dizer que ele resolvia todos os problemas das pessoas. Não. De forma nenhuma. Ele curava os enfermos, ele eliminava as moléstias, ele fazia milagres, multiplicou pão e peixe, mas o povo que andava nas trevas e viu grande luz continuava com seus problemas pessoais. Então, o reino de Deus aqui na terra não elimina da nossa vida os problemas. Não, nós vamos sempre ter problemas. Não tenha dúvida disso. Porque se eu não tiver problema comigo, pessoal, eu vou ter problema com os meus entes queridos que eu tanto amo, que eu tanto quero que sejam salvos e não aceitam a palavra de Deus. São cabeçudos, são teimosos. Enfim, a gente sofre. Quer dizer, Deus resolveu os meus problemas pessoais. Mas
meu amor pelas pessoas, pelos meus entes queridos, não resolveu o problema ainda, pelo menos até agora. Por quê? Porque eles continuam na incredulidade. Então, como eu, você também deve ter entes queridos que não entendem a sua fé, não aceitam, rejeitam o reino de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Então, problemas todos nós vamos ter, tanto os que são nascidos da carne, os que vivem na carne, quanto aqueles que são nascidos do Espírito Santo. E aqui, no texto de Romanos, capítulo 8, nós vemos isso. Veja só, meus caros, isso é muito bacana, isso é extremamente glorioso. Você vai entender direitinho o que é o reino de Deus, vai se convencer do que existe o reino de Deus e o reino desse mundo. O reino do mundo e o reino de Deus. Veja só, ele diz aqui assim, capítulo 8 de Romanos. Vamos aqui ler o texto. Isso é muito glorioso. Ele diz: portanto, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escrevendo esta epístola, esta carta, para os cristãos que viviam onde? Em Roma. Roma era o centro da perseguição, da crueldade naquela altura. Eles pegavam os cristãos e queimavam, faziam tochas para acender, digamos assim, para iluminar as ruas, os becos. Tamanha crueldade que eles faziam naquela altura. Então, Paulo está falando para esse pessoal que era jogado às feras, aos leões, sob os aplausos de uma grande plateia. Então, você vê que havia sofrimento e dor mesmo para essas pessoas que estavam vivendo no reino de Deus. Então ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, não havia condenação para os que estavam em Cristo Jesus, como não há condenação para os que estão em Cristo Jesus hoje, agora, nesse momento. Então, hoje é dia 24 de maio. Então, 24 de maio de 2025, nós estamos vivendo uma madrugada de sábado. Então, hoje, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que aceitaram o rei do reino de Deus, que é Jesus, o Messias, que era esperado pelos judeus. Então, não há condenação para nós. Não há condenação para mim. Se eu estou vivendo em Cristo Jesus, naturalmente, automaticamente, eu estou no reino de Deus. E no reino de Deus não há condenação para os que estão lá, porque o reino de Deus é o reino dos filhos de Deus, é o reino da família de Deus, a família de Deus aqui na terra. Então ele diz, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não andam segundo os desejos do coração. A Bíblia fala de carne, quando o texto sagrado no Novo Testamento fala em carne, está se referindo à vontade humana, à vontade dos nossos corações. Então, isso é carne, carnal. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, quer dizer,
não andam segundo os desejos, concupiscências, as cobiças do seu coração, andam segundo a vontade do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que reina na vida daqueles que nele creem. Então não há condenação para os que estão vivendo em Cristo Jesus. Estão vivendo, quer dizer, obedecendo, se submetendo, se sujeitando, sacrificando as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Não há condenação para esses. Aí ele diz no segundo versículo, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu estou livre, você está livre. É o reino de Deus neste mundo. Isso é muito importante você entender. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Só para você ter uma ideia. E ninguém conseguia obedecer à lei à risca. Ninguém conseguia. Por quê? Porque havia a lei da carne. Quem estava sob a lei estava sob também as suas cobiças, seus desejos, suas concupiscências, que eram tendenciosas para o mal. Então, pela lei, ninguém podia ser salvo. Ninguém. Era impossível haver salvação. Mas a lei seguiu, ela foi dada para dar para a gente como Deus quer que a coisa seja feita. Jesus veio e morreu, ele cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei, ele foi impecável, morreu, assumiu o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que nele creem, e morreu, e foi sepultado. Quer dizer, todo o pecado da humanidade em Cristo Jesus foi sepultado, morreu. Agora, se a pessoa não está em Cristo Jesus, se a pessoa rejeita o Senhor Jesus como o seu único Senhor, não tem outro Senhor, só tem um único Senhor. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, crê nele, isso é crer em Jesus. Quem crê nele será salvo. Essa é a crença que é válida. A pessoa, então, quando crê em Jesus, então, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, ela tem vida, porque ela está em Cristo Jesus. Essa pessoa ficou livre da lei do pecado e da morte. Aí ele fala, porquanto o que era impossível à lei, porque pela lei ninguém é salvo, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Quer dizer, Jesus assumiu um corpo como o meu, como o seu, um corpo que era sujeito, ou estava sujeito, até errar, pecar. Mas Jesus não pecou, Jesus não errou. Ele foi impecável. Impecável. Jesus foi impecável, perfeito. Então, ele, Jesus, foi como aquele animal que Deus matou para tirar o couro e cobrir a nudez de Adão e Eva, que nós falamos esses dias atrás. Então, Jesus veio para salvar todos. Mas quem o aceita? Quem vive nele? Quem está nele?
Quem está nele vive no reino de Deus. Vive sujeito ao reino de Deus. Quem não está, continua sujeito ao reino da carne, das suas vontades, das suas cobiças. Consequentemente, nós temos aí dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. Quem está inserido no reino do mundo vive segundo a vontade da carne. Uma pessoa que vive no reino desse mundo, ela não tem ninguém como Senhor da vida dela, a não ser o próprio pecado. Suas cobiças, suas concupiscências, seus desejos, suas maldades, suas invejas, enfim, tudo aquilo que não presta, tudo que é pecado, essa pessoa vive no reino do mundo, sujeita ao reino do mundo, que indiretamente é o reino de Satanás, é o reino do diabo, é o reino do mal. Por isso esse mundo sofre. Quem tem no Senhor Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, vive de acordo com a sua vontade, não de acordo com a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei por mim. E se eu estou em Jesus, eu estou cumprindo toda a lei. E estou liberto da lei. Agora eu vivo sob a graça de Deus, quer dizer, o favor de Deus imerecido. Eu não mereço, mas eu creio que Ele, por sua misericórdia, me salvou. E Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. E eu tenho prazer em servi-lo. Eu tenho prazer em servi-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. Ele é o meu Senhor. E se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu estaria também vivendo sob a lei que não salva ninguém. Então, por mais que a pessoa seja justa, por mais que as pessoas sejam bacanas, corretas, ainda assim elas vão pecar. Ainda assim elas vão viver no pecado. Com licença. Apenas para ilustrar isso, é muito importante. Eu conheço um senhor, ele tem uma fé espírita, espiritualista. Ele é um homem muito correto. Ele é um homem que fala a verdade. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem aparentemente impecável. Mas qual o problema dele? O problema dele é que ele pensa que Jesus foi injusto quando perdoou aquele ladrão na cruz. Ele acha que Jesus foi injusto. Quer dizer, este homem, ele é tão justo, que, infelizmente, ele se torna o maior dos injustos. A Bíblia fala que nós não devemos ser demasiadamente justos. Ele é essa pessoa. Tão justo, que se quebrou, se partiu. Essa é a realidade. Por quê? Porque, apesar dele ser um homem correto, justo, muito justo, uma pessoa assim bondosa, ele é orgulhosa, carrega o orgulho de ser justa, de ser correta, de ser isso, de ser aquilo. Ele se auto-justifica pelo comportamento dele. Então, isso o torna mais pecador do que qualquer outro pecador. Porque ele não aceita que Jesus perdoe
que tenha perdoado aquele ladrão na cruz. Provavelmente ele não perdoa. Ele também é assim. Ele não perdoa Jesus. Olha só. Por quê? Porque ele vive no reino da carne. Ele vive sujeito às suas ideias, seus pensamentos espirituais do mal. Obviamente, é uma pessoa, se é correta por um lado, por outro, ela é completamente suja e incorreta, porque ela não consegue perdoar. Então, isso já é suficiente para ela ser condenada. Não há ninguém que não cometa erro, não existe isso. Por mais justa, por mais bondosa, todos cometemos erros. Mesmo aqueles que vivem em Jesus cometem erros. Todos nós cometemos erros. Por quê? Porque estamos vivendo nesse mundo. Uns são filhos da carne, naturalmente já vivem no pecado. Outros, poucos, são os filhos de Deus em Jesus. Vivem no reino de Deus. São a família de Deus aqui na terra. Mas, ainda assim, todos somos errados, cometemos falhas. Todos nós. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Graças a Deus que eu tenho Jesus como meu Senhor, e não só o meu Senhor, mas Ele é o meu advogado. Então, Ele intercede junto ao Pai por mim. Meu Pai, Ele errou, mas Ele crê em mim. Ele está vivendo sob aquele barro, que é um material bem perecível, e isso é passível de perdão, porque Ele crê em mim, e Ele me ama, e etc. Então, Jesus é o meu intercessor, e Ele se torna o intercessor daqueles que nele creem. Quem está em Jesus, crê em Jesus como o seu único Senhor, único Salvador, o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, sua família, sua mulher, seu marido, seus filhos, primeiro do que seu nome, sua reputação, seu dinheiro, primeiro de tudo. Então, quando a pessoa tem essa qualidade de fé, de crença em Jesus, ela tem respaldo nele para interceder como advogado dele junto ao Pai. Isso é glorioso demais. Isso é viver no reino de Deus. Quer dizer, nós que vivemos no reino de Deus, estamos sujeitos a erros e falhas. Estamos sujeitos aos aborrecimentos. Estamos sujeitos às intempéries desse mundo. Tanto quanto aqueles que vivem no reino do mundo. A diferença é que quando nós vivemos em Jesus, isso é muito legal, isso é muito glorioso. Você tem que entender isso, minha amiga, meu amigo, para que você venha manter a sua fé, mesmo diante das tribulações, das lutas, dos aborrecimentos, dos desgostos, das tristezas, dos problemas físicos, de saúde, dos problemas familiares, dos problemas casamentos, maus casamentos, enfim, tudo, para que você possa prevalecer no reino de Deus. Você tem que ter o seu rei vivo dentro de si. E é o que o Espírito Santo faz. Olha que maravilha. É o que o Espírito Santo faz. Ele nos dá a certeza, a convicção. Ele testifica, ele confirma dentro de nós que somos de Deus, que somos filhos de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele diz assim: a inclinação da carne, quer dizer, para a vontade humana, os desejos, concupiscências humanas, é para a morte. Mas a inclinação para o Espírito Santo é vida e paz. Por exemplo, nós temos problemas pessoais,
Nós temos problemas pessoais. Quem não os tem? Não existe ninguém. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo, você pode ter todo o poder desse mundo, toda a riqueza desse mundo, mas você vai ter problemas. Por quê? Porque vive num mundo de problemas. Porém, quem está vivendo em Jesus, vive no reino de Deus. E quem vive no reino de Deus tem uma coisa, mesmo diante de todos os problemas, tem vida e paz. Está aqui escrito. A inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Portanto, os que estão na carne, quer dizer, no reino do mundo, não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, o apóstolo Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, vós, porém, está falando com quem? Com os cristãos romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Nós estamos no Espírito Santo, que é o reino de Deus, que é o reino da família de Deus. Vós não estáis na carne, não estáis com a vida nas concupiscências desse mundo, do reino do mundo. Não, mas está com a vida no Espírito Santo. Aí ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Isso aqui é muito forte. Eu sei que muitas pessoas são machucadas. Eu sinto isso. Eu sinto essa dor por você que quer ter o Espírito Santo, mas ainda não teve. E por isso a gente tem trabalhado, a gente tem colocado aí testemunhos de como você deve fazer para receber o Espírito Santo. Nós temos pregado. O reino de Deus começa quando o Espírito Santo desce sobre a gente. Então, por exemplo, se Esther e eu fôssemos casados, suponhamos que a Esther não tivesse o Espírito Santo, eu tivesse o Espírito Santo. Então, ela estaria vivendo no reino deste mundo e eu no reino de Deus. Ou, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu estaria vivendo no reino desse mundo, sujeito à minha carne, sujeito às concupiscências do meu coração, os desejos da carne, e ela tivesse o Espírito Santo, então ela estaria no reino de Deus e eu no reino desse mundo. Então, como é que é possível compatibilizar um casamento, por exemplo, uma pessoa que é de Deus com uma pessoa que não é de Deus? Eu vou dizer para você uma coisa, amiga e amigo. Isso é praticamente impossível a gente compatibilizar, combinar o reino do mundo com o reino de Deus. Então, a pessoa vai ter problemas, ela vai ter problemas e mais problemas, e só vai resolver o problema principal delas, sabe quando? Quando o outro se converter, o outro se entregar para Jesus, quando o outro tiver o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo está inserido no reino de Deus. E quem não tem, não está. Bispo, o que eu faço, bispo? Eu sou da igreja. Você ser da Igreja Universal do Reino de Deus não quer dizer nada. Você tem que ser da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que é uma instituição espiritual, é o reino de Deus. A Igreja Universal é uma instituição humana. Estando membro da Igreja Universal do Reino de Deus, não significa necessariamente que você pertence ao reino de Deus. Você pode estar pertencendo ao reino, à Igreja Universal do Reino de Deus, e não pertencer à Igreja do Senhor Jesus. A igreja que Jesus fala, a minha igreja
as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está falando da igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja cujo Senhor é o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo guia, são os nascidos do Espírito Santo. Nem todos os que são ou que pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus são de Deus. E nós temos mostrado aí para vocês pastores, bispos, ex-bispos, etc., pessoas que fizeram coisas erradas e foram eliminadas, saíram do reino ou da Igreja Universal, instituição, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu espero que você tenha entendido isso. Jesus falou sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja não é a igreja A, B, C, D, instituição humana, não. A igreja dele é o reino de Deus, é o reino da família de Deus, é o reino onde as pessoas nasceram do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui com clareza: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Poxa, mas eu prego o evangelho. Não quer dizer nada. Não é porque eu prego o evangelho que eu sou de Deus. Os judeus criam na Torá, na palavra de Moisés, etc. Mas eles não obedeciam. Quer dizer, não tinham nada com Deus. E Jesus, eles confrontaram Jesus. E Jesus disse que eles eram raças de víbora, porque eles eram hipócritas. Eles diziam que criam na lei de Moisés, mas faziam outras coisas completamente erradas. Então, quem vive no reino de Deus obedece ao Rei e Senhor Deus, o Espírito Santo, que é Jesus, dentro delas. Então, ele fala: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, quer dizer, o corpo, a matéria, o barro, está morto por causa do pecado, porque fica errando. Mas o Espírito vive por causa da justiça, porque o próprio Senhor Jesus justifica, faz a pessoa limpa diante do Pai com o seu sangue. Esses são os filhos de Deus. E os filhos das trevas, os filhos desse mundo, são os filhos do mal, que obedecem e seguem os seus desejos, a carne, o seu coração, as suas ideias, seus próprios pensamentos. Então, amiga e amigo, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aqui escrito. Você crê nisso? Bispo, poxa, mas eu quero o Espírito Santo. Bom, se você quer, você tem que buscar. E buscar o Espírito Santo, nós estamos dando dicas aí. Os testemunhos são claríssimos. A pergunta que se tem feito: o que você fez para receber o Espírito Santo? Então você tem visto aí o que as pessoas têm feito para terem recebido o Espírito Santo. Elas deixaram, elas sacrificaram, tiveram que sacrificar algo que realmente impedia que o Espírito Santo viesse sobre elas. E você, obviamente, deve seguir o mesmo processo. Todos nós tivemos que pagar o preço para recebermos o Espírito Santo. Bem, eu vou falar mais a respeito amanhã sobre esse assunto. Vale a pena você pegar o texto de Romanos, capítulo 8, e ler direitinho, palavra por palavra, obedecendo a pontuação, a vírgula, tudo, para que você possa entender a palavra de Deus. E se você ler com atenção, com cuidado, com sede de querer conhecer o Espírito Santo, você pode ter certeza que Jesus vai ver isso em você, ele vai descer sobre você. Ele vai descer.
se você tem mesmo sede dele, você pode ter certeza, ele vai saciar a sua alma. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque muitas pessoas pensam que ter o Espírito Santo significa que elas não vão ter mais problemas aqui nesse mundo. Não, nós vamos ter ainda mais problemas, mais do que aqueles que vivem no reino desse mundo. Porque nós temos um problema espiritual, nós vamos ter que manter, não adianta você ter fé para tomar posse de bênçãos materiais, você tem que ter fé para manter a sua fé viva por toda a vida e receber a coroa da vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.